Iniciamos neste momento o ato de homenagem aos nossos alunos medalhistas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Pedimos uma calorosa salva de palmas aos esportistas e alunos da UFBC, Felipe Wu e Verônica Hipólito. O Felipe sumiu, gente. Só um minutinho. Ah, ele foi para a aula? Neste momento, passamos a palavra ao reitor da UFBC, professor Dr. Klaus Capelli. Boa tarde. Boa tarde, Verônica. Boa tarde, Felipe. Vocês dois, deram muita alegria e muito orgulho ao UFBC. Eu gostaria de dizer, olhando para vocês e só para vocês, falando com vocês, eu admiro vocês. Admiro vocês mesmo. Vocês são alunos atletas e alunos atletas, ou atletas alunos. Podemos discutir a sequência, não? Pode ter dia que vocês são mais aluno-atleta, pode ter dia que vocês são mais atleta-aluno. Espero que sempre sejam as duas coisas. Não? Inclusive, depois de sair da universidade, nós continuamos sempre aprendendo, somos todos eternos alunos. E mesmo um dia depois do fim de uma carreira profissional de atleta, sempre continuamos com as atividades esportivas. Então, aluno, atleta, atleta, aluno, para sempre. Nós tentamos aqui na UFBC ajudar os alunos que são atletas de alto rendimento através de uma resolução do nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que estabelece algumas facilidades para vocês com relação à frequência, com relação a provas. Eu sei que isso é muito pouco. Não? Como o Felipe já conversei sobre isso em outro momento, nós temos que tentar reconciliar as atividades do atleta de alto desempenho com as atividades do aluno de uma instituição de ensino. Às vezes pode parecer que há uma contradição entre os dois, e colocando-me na sua situação, eu enxergo essa contradição. Cada hora do dia, estudo ou treino? Ainda bem que vocês treinam e estudam. O esporte e o estudo têm duas coisas em comum. Eu me arrisco a falar isso, apesar de eu não ser atleta de alto desempenho. Eu sou no máximo atleta de fim de semana. E esporte e estudo precisam de uma combinação de talento e esforço. Quem apenas tiver talento e não se esforçar, nunca vai realizar todo o seu talento. Sempre vai permanecer promessa. O que poderia ter sido, a pessoa teve talento para isso, mas só com talento você vai até um certo ponto. Talento ajuda, você vai longe com talento, mas sem esforço você não realiza todo o seu potencial. Isso vale no esporte e vale no estudo. E o inverso também é verdade. Se você se esforça muito, mas você não tem nenhum talento para aquilo que você escolheu fazer, você não escolheu bem. Você pode ter escolhido uma modalidade esportiva em que você não tem condições de competir.
Eu não teria nenhuma condição de competir nas suas modalidades. Não? E o aluno da UFBC, o aluno nas universidades tradicionais, poderia ter escolhido uma carreira na qual ele não se dá bem. Na universidade tradicional, ele vai ter que sair e se matricular de novo, buscar uma outra carreira. Na UFBC, com essa flexibilidade curricular que temos, ele consegue se reorientar e adaptar a sua carreira. Então, aquela área, até achar aquela área onde ele tem talento. Né? Porque só com esforço, sem talento, também não chegamos muito longe. Nós precisamos tanto no estudo e no esporte de uma combinação de esforço e de talento, e vocês representam isso para mim. Para mim, eu acho que para toda a nossa comunidade. Vocês são exemplos a seguir. Né? Eu espero que vocês continuem com seus estudos aqui no UFBC. Eu sei que é difícil reconciliar, eu sei que a resolução que temos permite dar algumas facilidades para vocês, mas poderiam ser mais ainda. Mas vamos tentar achar esse equilíbrio, não? Para que vocês possam, aqui no UFBC, ser um exemplo de superação, de talento e de esforço para todos nós. Obrigado. Parabéns a vocês. Agradecemos as palavras do magnífico reitor e pedimos que, juntamente com os nossos homenageados, se posicionem na frente do palco para a entrega das homenagens. Obrigada. Neste momento, passamos a palavra ao atleta Felipe. Olá. Ainda é tarde ou é noite? Acho que é boa tarde a todos. Realmente, como o reitor falou, sempre foi muito difícil para a gente conciliar, né, as duas carreiras de atleta, de estudante, mas da melhor forma possível a gente tentou fazer isso. Com certeza essa resolução não resolve a nossa vida, mas ajudou muito. Assim, desde quando não tinha essa resolução, principalmente para mim, eu tive inúmeros problemas, né, de conciliar algumas disciplinas com a carreira esportiva, dependendo do professor. Eu sempre dependia da boa vontade do professor, mas agora já foi pelo menos regulamentado alguma coisa que facilite a nossa vida. Eu não tenho muito o que falar, realmente eu queria agradecer, principalmente os alunos. Eu recebi muitas mensagens de parabéns assim, pelo Facebook, foi incrível mesmo. Infelizmente, eu não pude responder todo mundo, mas realmente, muito obrigado. É um prazer dividir sala de aula com vocês. E eu espero continuar representando bem o nosso país e a UFBC. Então, muito obrigado. Obrigada, Felipe. Agora passamos a palavra para a nossa para-atleta, a Verônica Hipólito. Bem, eu achei que o Felipe ia quebrar o galho para mim e já falar tudo, só que ficou mais difícil para eu falar. Como o Felipe tinha dito, a resolução realmente ela não resolve a nossa vida. O alto rendimento não é 2, 3, 5 dias por semana, são 7 dias por semana, 24 horas, já que o nosso descanso e até a nossa alimentação fazem parte do nosso treino. Só que eu tenho muito a agradecer pela resolução, já que a gente conseguiu melhorar muito, como eu já tinha dito. Espero que a gente possa continuar com algumas conversas
E eu fico, de certa forma, eu tenho que falar que não resolveu, mas eu fico feliz, porque eu não conheço nenhuma outra universidade que tenha dado uma resolução para ajudar os atletas de alto rendimento. Por isso, assim, a gente está num caminho, acho que a gente pode continuar nesse caminho, pode colocar novas resoluções e conseguir ser atleta-aluno, aluno-atleta. Dá para a gente ser os dois, sim. Não tem essa cultura no Brasil, mas a gente pode começar mudando essa cultura aqui na universidade. Eu tenho muito a agradecer a todo mundo que me mandou mensagem. É complicado mesmo responder todo mundo. Eu estava conversando com o Felipe disso. E agora eu pretendo realmente voltar para a faculdade. Na época que eu tive que trancar, não tinha essa resolução. Agora eu vou tentar, vou dar o meu melhor. E espero que vocês possam ser pacientes comigo nessa volta. Senhor reitor, espero que você também possa ser paciente e espero que as coisas melhorem aqui. Já deu um passo, que a gente não pare só nesse passo. Eu e o Felipe, a gente tem 3 medalhas em jogos. Muita gente está 3 edições e não conseguiu, 3, 4 edições em jogos e não conseguiu isso. Então, que não seja, a gente não fique só no primeiro passo, que dê o segundo, o terceiro e continue caminhando, correndo para algumas pessoas. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Verônica. Neste momento, passamos a palavra ao pró-reitor de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas, professor Dr. Fernando Costa Matos. Boa tarde a todos. Bom, como o nosso reitor já disse, né, eu queria insistir, vocês são motivo de orgulho para o UFABC. E eu falo aqui em nome da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas, né, porque ela é a Pró-Reitoria que tem sob sua alçada, né, as seções de esporte e acessibilidade, né, que são diretamente concernidas aqui. E nesse sentido, eu acho que a fala da Verônica, né, as últimas palavras dela foram muito interessantes porque apontam para o futuro. Né, eu acho que, de fato, né, a conquista nos jogos ela é muito importante e simbolicamente, né, muito valiosa para a universidade, mas não pode ser algo que se esgota aí. Né? Acho que ela deve ser justamente uma ocasião para chamar a nossa atenção, né, para ações futuras que possam ser feitas no sentido de sempre melhorar o máximo possível. Né? Nós temos, né, 2 sessões, a sessão de esportes e a sessão de acessibilidade, são sessões relativamente pequenas, mas muito empenhadas, né, em trabalhar com esses desafios. O desafio da acessibilidade é um desafio em relação ao qual a UFABC tem assumido, né, uma posição pioneira, né, e nós temos consciência, né, das muitas dificuldades que enfrentamos, mas estamos dispostos a trabalhar no sentido de melhorar, né, de resolver as dificuldades que nós temos e assim por diante. Né. E aí eu acho interessante, a gente conversava há pouco, né, com o jornalista, eu e a Verônica, eu acho interessante a gente pensar em como essas 2 coisas, né, esporte e acessibilidade conversam, né, e ações que possam ser feitas nesse sentido. E acho que um exemplo muito interessante que eu gostaria de dar é o exemplo do Centro de Treinamento Paralímpico, né, que fica aqui na Imigrantes, e nós estamos conversando com o centro, aliás, a Verônica treina lá, então ela vai nos ajudar também a intensificar esse esforço de desenvolver uma parceria, né, que é uma parceria que é de 2 vias, né, que tem tanto o sentido de fazer com que os alunos com deficiência, né, que nós temos aqui, sejam estimulados a praticar esportes, como no sentido de atrair os atletas paralímpicos para a UFABC, mostrando que a UFABC ela tem, né, uma política de inclusão que pode beneficiá-los. Então, acho que é um bom exemplo, né, do tipo de esforço que a gente tem que fazer, né, nesse sentido de ações futuras. Né? Eu acho que esse é o grande desafio. Aproveitar a ocasião dessas 2 conquistas para, enfim, como, né, um estímulo, né, para a gente agir no sentido de tornar a UFABC ainda melhor, né, nessas suas atividades. Então, de novo, né, meus parabéns a vocês, muito obrigado pela conquista, né, em nome da PROAP, em nome da UFABC. Muito obrigado e parabéns.
Então, pedimos novamente uma salva de palmas aos nossos homenageados. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma ótima noite.